eu acho que é importante a gente compreender na ótica de Winnicott, tá? Então, pega aí o café, não vai embora, tá? Procura estar aqui até o final, porque tem bastante conteúdo, tá bom? E eu quero, então, falar sobre agressividade, que é um tema que muitas e muitas vezes evoca o quê, né? Ativa o medo, ativa a rejeição, ativa o julgamento. Porém, para a gente compreender toda a complexidade da agressividade, é necessário a gente abandonar as visões, a ótica moralista, tá bom? E aí a gente vai entrar nesse campo do amadurecimento emocional humano, que é o que a contribuição riquíssima do Winnicott. Nesse universo psicanalítico, e eu diria especialmente, né, sob esse olhar de Winnicott, a agressividade ela não é uma doença, ela não é uma patologia em si, tá? Ela é um dado da existência humana. Ela é, vamos dizer assim, ela é uma expressão primitiva da vida, a agressividade. Anota isso. E qual o potencial da agressividade? É com potencial tanto para a criação quanto para a destruição. Então, essa ótica de Winnicott não é só destruição, é tanto para a criação quanto para a destruição. E só esse aspecto já muda tudo. Ela aparece, então, lá no início da vida. O feto, por exemplo, o feto, ele se movimenta, né? O feto se movimenta, tanto é que a gente quer pôr a mão na barriga, né, da grávida ou na própria, enfim, o bebê chuta, ele morde, ele aperta, né, e sem saber da dor que isso, né, vai causar. Então, tudo isso constitui o que a gente poderia chamar, né, de uma agressividade não intencional. Combinado? Então, são expressões do impulso de viver. Olha que bacana. De novo, a agressividade não intencional pode ser lido como uma expressão, é a minha expressão desse impulso do viver, ou de viver, né? O que mais? Vamos lá. O que mais seria um ato agressivo? Alguém lembra de algum? O comer. Comer é um ato agressivo? Comer é um ato agressivo. Ele destrói, não destrói? Destrói o objeto. O objeto é a comida, o alimento, né? Para quê? Para integrá-lo. Então, o comer. Comer, ele é um ato agressivo, ele é sobre isso, ele destrói o alimento, né? Tritura. Amar. Amar, na sua maior potência, né, intensidade, também pode carregar agressividade. Para Freud, não existe amor sem ódio. Começando daí, tá? Então, um abraço apertado é agressivo, gente. É maravilhoso, é gostoso, mas é agressivo. Um beijo profundo, intenso, é agressivo. O sexo é agressivo. Então, a intenção nesses casos não é destruir, é? Não. É isso que eu quis dizer sobre agressividade não intencional, tá? Então, eu não tenho a intenção de destruir, matar, aniquilar, não é sobre isso. Mas não deixa de ser. É uma intenção, né? Uma intenção que não é destruir. É isso, tá? Às vezes Então, gente, vamos lá. Então, essa forma, né,
que é uma forma, vamos dizer assim, primária, né, de agressividade, ela está profundamente conectada em que momento da vida? Início da vida. Que vida, Andréia? A vida psíquica. Então, quando soma e psique, ainda não se distinguem, ainda não se separam. Ou seja, é o corpo e a psique, o inconsciente, é tudo uma coisa só. Então, nesse momento, tem ainda um sujeito ou um objeto claramente delimitado, separado, não tem. Porém, há o quê? Afetos, as excitações, né, que vêm do ambiente, né, o ambiente é a mãe, o pai, cuidador, cuidadora, enfim, os pais mexem no bebê, outras pessoas, enfim, tudo isso contribui para a formação, né, desse bebê. Bom, então os afetos estão lá no estado bruto, que precisam do quê? Já vou chegar lá. Precisar da sustentação do ego de alguém para dar sentido para essas excitações. É só com o ego que vai dar sentido e vai integrar e vai o tijolinho lá para a construção do verdadeiro self. Tá vendo como a agressividade aqui tem uma outra. O bebê, ele vai amadurecendo, né? Conforme ele amadurece, ocorre o quê? Ocorre um processo lento e delicado, aos poucos, né? Que é um processo de integração psíquica, que eu acabei de falar. Estou falando a mesma coisa agora, um pouquinho diferente. Então, é através do holding, do handling e da apresentação de objetos confiáveis que o self começa a se construir, né? O holding, o que que é, gente? O holding é quando essa mãe sustenta as necessidades do bebê na hora, nem antes e nem depois, assim diz o Winnicott, tá bom? O handling é o manejo, é como, né, como que eu, ambiente, eu mãe, eu pai, enfim, eu cuidadora, eu manejo, né, como que eu apresento também, como que eu apresento os objetos confiáveis para esse bebê, né? Então, é nesse campo relacional que a agressividade, ela passa a ter o quê? Os contornos definidos. Então, é onde a gente pode, né, reconhecer e até nomear. E quando a gente fala em agressividade, é interessante, né, o que eu falei agora, a questão do contorno. Se a gente for pensar no borderline, a gente já vai falar sobre isso. Então, a agressividade intencional, ela nasce quando esse sujeito se percebe como um outro, um agente, né? Quando ele compreende que a ação dele tem efeitos sobre o outro. É bem sutil, né? Lembra que eu falei no começo sobre agressividade não intencional? Quando eu dou abraço apertado, tá? Agora eu começo também a perceber que a minha ação tem efeito sobre o outro, tá? E isso, gente, a gente não pode esquecer que vai acontecendo o amadurecimento emocional e o cognitivo também. As coisas vão acontecendo juntas. Aqui eu vou separando, mas não esqueçam disso, tá? Então, esse é um momento de uma grande complexidade humana. Então, se a criança ela expressa a raiva ou a destruição, né? Se ela encontra no ambiente uma resposta, né? Que
que acolha essa experiência, né, que oferece também para ela um espaço de reparação, né? Mas o que é isso, né? O que é isso, esse espaço de reparação? É quando a agressividade ela pode se tornar um instrumento psíquico mais, né, sofisticado. Então, ela é reconhecida, ela é compreendida e ela é usada para afirmar a existência, para colocar limites, né? E, por que não, transformar as relações. Então, isso essa agressividade, ela é muito importante na visão de Winnicott. Tá? Então, se a criança ela expressa raiva ou destruição, e ela encontra alguém que sustente essa agressividade, essa raiva, né? Essa experiência da criança. Não é, você vai apoiar a raiva, não é apoiar, mas é permitir que aquele ser sinta, né? Uma emoção que é humana. O problema é que a gente não pode sentir nada, né? Aí vai adoecendo emocionalmente. E quando chega na vida adulta, tudo fica muito complicado, mais complexo, não pode sentir, não pode expressar o que está sentindo. Os conteúdos estão reprimidos e é isso que as pessoas trazem para a gente no consultório, não é mesmo? Então, essa agressividade, ela precisa ser acolhida pelo ambiente, né? Pela mãe ambiente, tá? Gente, está fazendo sentido para vocês? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Lembra que a gente tem falado sobre o analista que entra com uma retaliação, ou então que se retira e, né, e não dá continuidade, enfim. Essa agressividade, ela pode se fixar, né? Como uma ameaça constante, como um impulso perigoso interiormente, tá? Não é? Houve a agressividade, a excitação, o afeto que não foi acolhido, de novo. Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitiva, mas para a gente ir aqui costurando né, essas falas, tá? Então, o analista que, por exemplo, não acolhe o ser do paciente, a agressividade do paciente, a inveja do paciente, a fala do paciente de ataque, de teste, testando a sua confiança, né? Você vai poder confiar. Então, essa agressividade, ela acaba ficando como o quê? Um impulso interno, solto. É um ataque, é uma ameaça que não tem nome. Eu não sei, tá aqui, tá solto, é angústia, tá? Bom, complexo, né? A ausência de uma resposta, gente, suficientemente boa, sabe? Pode fazer sim, com que a agressividade se manifeste de uma maneira maníaca, antissocial ou autodestrutiva. Por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque a gente falou sobre isso semana passada, alguém falou, não vou me lembrar exatamente quem, não sei se foi a Patrícia, se foi a Sofia, não estou lembrando, gente. Como eu disse, tem a memória que também tem um limite, né? Eu não estou conseguindo lembrar agora, mas eu sei que teve alguém ou alguém, né, que trouxe isso. E no caso que a gente está estudando, no caso do Peter, é isso.